Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Os irmãos que estão aqui presentes, aqueles que estão também nos seus lares. E por que não lembrarmos, né? Aliás, devemos lembrar sempre deles, né? Os nossos amigos espirituais, né? Que faça sol, faça chuva, entra ano novo, fica ano velho, eles estão sempre aqui conosco, né? Então, agradecidos por mais esta oportunidade concedida. Antes de mais nada, vamos fazer a nossa prece de abertura. E assim nós convidamos a todos os presentes que juntos possamos fechar os nossos olhos, elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, que é o nosso mestre, amigo e o nosso irmão maior, e a quem rogamos que nos abençoe em mais esta oportunidade. Auxilia-nos, Senhor, para que possamos ter o melhor aproveitamento possível dentro daquilo que o Senhor nos envia como oportunidade de reflexão, como oportunidade de aprendizado cristão. E na certeza do vosso amparo amigo e misericordioso, humildemente todos nós rogamos ao nosso Pai Celestial que nos dê das suas bênçãos e a permissão para podermos dar por início a nossa pequena participação, a nossa reunião de estudos evangélicos, nossa palestra pública de mais esta quinta-feira. Que assim seja. E assim, meus irmãos, que estamos aqui todos reunidos mais nesta oportunidade, cabe-nos desejar que todos possam ter um felicíssimo 2023. Olha que coisa mais linda, né, gente? Século 21. Deixamos 2022 para trás e somos carinhosamente acolhidos por 2023. Então, que todos aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos seus lares, recebam o nosso carinho, o nosso afeto, o nosso desejo sincero de que esse seja um ano feliz, um ano cheio, né, de disposição, de bom ânimo, de coragem. Mas quando a gente fala de disposição, bom ânimo e coragem, né, é porque nós precisamos ser realistas. Estamos num mundo de provas e expiações e ainda temos muito que aprender, muito que trabalhar, né? Então ainda muitos desafios nos esperam, mas temos a certeza que os desafios que Deus nos envia têm por único objetivo tornar-nos pessoas melhores, tá? Então, que Jesus abençoe a todos, né? E vamos iniciar esse 2023 não com o pé direito, né? Com o pé direito e com o pé esquerdo, né? Porque todos nós precisamos dos dois para caminhar, tá? Então hoje nós vamos falar sobre um tema, né, que volta e meia ele está presente, né, nas palestras públicas, das casas espíritas. Volta e meia eles são objetos também de exposições de nossos irmãos padres nas suas missas, né? E volta e meia também são objetos, né, de cultos pelos nossos irmãos pastores nas casas evangélicas. O mais importante, né, é que quando nós estamos destacando esses vários personagens que por vezes estão se defrontando com esse tema, mas Edson, que tema é esse que você está enrolando para falar, né? Na verdade, hoje nós vamos falar sobre não se faz roupa nova com trapo velho, tá? É uma passagem que nós vamos encontrar aonde, gente? Quem sabe onde nós vamos encontrar essa passagem? Isto mesmo, isso aí. Eu sei que vocês não falaram, mas vocês pensaram, né? E nós captamos aqui, tá? Ou seja, nós encontramos isso no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Mais precisamente,
na Bíblia Sagrada, no Evangelho de nosso irmão Mateus, capítulo 9, versículo 16. A gente sempre procura indicar, né, a nossa fonte de consulta, porque mais importante do que aquilo que vocês ouvem aqui, é aquilo que vocês depois vão procurar, vão consultar, vão ler, vão refletir, né? Até para ver se nós estamos falando alguma coisa errada, mas principalmente para que a gente possa aprender melhor, né? Tudo aquilo que nós estamos ouvindo do Evangelho de Jesus. Uma coisa interessante, gente, que o Evangelho de Jesus já tem quase 2000 anos, ou melhor, já tem um pouco mais de 2000 anos, né? E cada vez que a gente revisita as páginas dos seus ensinamentos, é como se nós estivéssemos o quê? Aprendendo de novo. É como se nós não tivéssemos lido aquilo, é como se aquilo fosse uma coisa absolutamente nova para nós. Tá? Então hoje nós vamos falar sobre essa página do Evangelho, tá? Ou seja, essa passagem, né, dos ensinamentos de Jesus, porque ela tem tudo a ver com o momento que nós vivemos. Né? É interessante que quando Jesus estava na Terra, né, qual era a técnica que Jesus utilizava para fixar os conhecimentos? As suas parábolas, né, retratavam aquilo que estávamos vivendo. Quando eu falo estávamos, gente, porque às vezes a gente fala assim, na época de Jesus. Não, na época de Jesus, não pensem que eram outros que estavam lá, não. Né? Muitos dos que estavam lá éramos nós mesmos. Nós que estamos aqui, os irmãos que estão nos seus lares, muitos irmãos que estão aqui desencarnados, né? E que para eles também, né, aquilo que nós estamos falando, aquilo que eles estão estudando do Evangelho de Jesus, para muitos deles, acreditem, é como sendo uma coisa muito nova. Vamos pensar na sociedade que nós vivemos hoje. Nós temos aí algo em torno de 8 bilhões de pessoas encarnadas. Mas desses 8 bilhões, meus amigos, quantos são cristãos? Os cristãos, basicamente, são a terceira, né, o terceiro quantitativo de pessoas. Né? Então nós queremos dizer, né, que mais de 2/3 da humanidade não são cristãos. Se não são cristãos, muitos não têm afeição, não têm conhecimento, não têm intimidade com esse Evangelho que nós estamos pregando. Então, para eles, Jesus, para muitos foi apenas um profeta que existiu, para outros nem se dão conta que ele existiu. Então, para muitos desses irmãos, né, o Evangelho de Jesus é algo absolutamente novo. Por isso que quando nós nos reportamos aos amigos espirituais que estão aqui conosco, né, irmãos que desencarnaram em variadas condições, em variados países, em culturas às vezes muito diferentes do que a nossa, quando nós estamos falando do Evangelho, para eles muitas das vezes é uma coisa absolutamente nova. Tá? Então, quando nós nos remetemos a esta passagem do Evangelho, tá, é muito interessante porque nós nos recordamos de uma obra psicografada pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Tá? E isto foi lá nos idos de 1939, quando foi publicada esta obra. Né? Chama-se A Caminho da Luz. É uma obra espírita, né? Ela foi, o autor espiritual dela é o nosso irmão Emmanuel, o Espírito Emmanuel. Né? E é uma obra onde Emmanuel procura discorrer, né, sobre a história da humanidade, tá? Em variados aspectos, tá? Desde a formação da Terra, ou seja, quando a Terra foi formada, tá? Passando depois, né, pelas várias transições geológicas, né, para que aquela massa incandescente, tá, pudesse resfriar e encontrarmos as condições de habitabilidade do planeta, tá? Tudo aquilo que nós encontramos lá no livro Gênesis da Bíblia, com outras palavras, tá? Mas que retrata exatamente, tá, como foi
a construção do planeta e a habitabilidade do planeta. Tá? Isso tudo falado numa linguagem mais contemporânea, tá? Porque 1939, se nós pensarmos no livro Gênesis, que tem, né, alguns milhares de anos atrás, tá? Certamente que nós estamos falando de uma linguagem mais contemporânea. Tá? E aí o nosso irmão Emmanuel vai falando, tá, sobre como foi a construção da Terra, né, a ação presidente de Jesus à frente, tá, de todo este. Quando a gente fala que Jesus é o governador espiritual da Terra, né, nós imaginamos, né, que houve uma eleição lá no mundo espiritual, né, e de repente falou, olha, tem um planeta lá que já está prontinho, já tem uma humanidade lá, né, e você foi eleito para ser o seu novo governador. Né? Na verdade, não foi desta forma. Né? Jesus recebeu esta incumbência de Deus, né, e isto se deu pelos seus méritos, né, pela sua evolução, pela sua pureza, pela sua perfeição, tá, para que ele fosse o modelo para todos nós, para que ele, pelos seus valores espirituais, pelas suas condições, ele pudesse ser exatamente o quê? Uma referência, tá, como o caminho que todos nós devemos seguir para podermos chegar também à perfeição. Porque essa é a destinação de todos nós. Né? Todos fomos criados simples e ignorantes, uns há mais tempo, outros há menos tempo, mas todos fomos criados, tá, para um dia chegarmos à perfeição. Então nós estamos transitando da ignorância, quando fomos criados, até chegarmos à perfeição. Então, de uma certa forma, o nosso irmão Emmanuel, nesta obra, ele vai tratando exatamente dessa questão, como foi a construção do planeta, né? Quando a gente pensa no planeta Terra, a gente não pode esquecer, né, esta infinidade de astros, né, que também tem a sua história, que também tem os espíritos que são os responsáveis, são os seus governadores, né, desses planetas, assim como nós vamos encontrar os espíritos que são os responsáveis pelos sistemas solares. Nós estamos no sistema solar, né, que tem um conjunto de planetas, né, e existem também os espíritos que respondem pela governança desses sistemas. Tá? E aí nós vamos encontrando nesse relato de Emmanuel, que é uma obra fantástica, tá, exatamente como que foi todo esse processo, as dificuldades. Ali ele vai mostrando como que né, não existiam fórmulas perfeitas, né, muitas iniciativas eram laboratoriais mesmos, né, não deram certos e tiveram que refazer os passos, tá, e assim sucessivamente. Então Emmanuel vai falando sobre a construção do planeta, as suas transições, as suas evoluções, vai falando sobre o aparecimento das primeiras espécies e também todo o desenvolvimento, todo o processo, entendeu, de acomodação dessas espécies aqui no planeta Terra, até que a Terra tivesse condições de receber os primeiros, né, seres humanos. Houvesse condição para que os primeiros seres humanos pudessem habitar aqui no planeta. Tá? E aí nós vamos descobrindo que juntamente àqueles que nós chamamos primitivos, ou que nós poderíamos chamar de nativos. Nativos em que sentido, meus amigos? Aqueles que eram naturais daqui. Quem são os nativos do Brasil? Aqueles que são nascidos no solo brasileiro. Óbvio que nós poderíamos falar sobre a questão de naturalidade, naturalização, mas nós estamos usando dessa expressão considerando aqueles que são nascidos em solo brasileiro. Ou seja, nós vamos encontrar nesta obra de Emmanuel, né, quando ele se refere aos primitivos, ele está se referindo àqueles que eram nascidos, que eram próprios do quê? Do planeta Terra. E junto a esses, o Emmanuel vai destacar também a chegada de espíritos que vieram de outros planetas, que vieram de outros orbes. Em especial, ele vai falar sobre Capela. Capela é um planeta, à época, muito mais evoluído do que a Terra hoje, né? E olha que nós estamos falando há muitos milhares de anos atrás, né? E esse planeta, quando chegou em determinado estágio de evolução, né,
aconteceu lá o mesmo que está acontecendo aqui. Ou seja, aqueles espíritos cuja evolução não comportava mais, a sua evolução moral, não comportava mais que eles permanecessem ali, eles acabaram sendo naturalmente recambiados, né, para planetas que estivessem no mesmo patamar, na mesma condição evolutiva para os receber. E muitos espíritos do sistema de Capella, Emmanuel fala em torno de alguns milhões de espíritos, vieram aqui para a Terra e passaram a fazer parte desta sociedade humana aqui da Terra. Quando eu falo humano aqui da Terra, porque às vezes a gente associa, né, que os humanos só estão na Terra, né? Fora da Terra tem os extraterrestres, né? Mas não é, gente. Todos aqueles que foram criados por Deus, né, em quaisquer desses planetas em que eles estejam, são seres humanos, né, que fazem parte da humanidade daquele orbe. Né? E o mesmo aconteceu aqui no planeta Terra. Ou seja, naquela época, né, a Terra recebeu esses milhões de espíritos e eles foram muito importantes em variados aspectos. Tá? Primeiro porque eles traziam uma condição intelectual, né, superior, muito superior ao que nós vamos encontrar, né, nos primitivos, ou seja, nos seres primitivos que aqui estavam. Ou seja, eles foram determinantes para ajudar, né, no desenvolvimento das tecnologias, tá, para que houvesse melhor condição de habitabilidade e desenvolvimento nas questões alimentares, né, e outros aspectos mais envolvendo, né, o povoamento da Terra. Tá? Esses irmãos mais evoluídos desses outros sistemas, tá, eles compuseram, em especial, as grandes civilizações de que a história nos dá notícia. Então hoje, quando nós olhamos o passado, vamos lá na época dos egípcios, vemos aquelas pirâmides que ninguém sabe, ninguém faz ideia de como aquilo foi construído e quanta tecnologia estava embutida por conta daquilo. Quando nós pegamos outros povos, né, com sistemas de governança e de desenvolvimento tão mais aprimorados, tão lapidados, que nós vamos encontrar nas grandes civilizações do passado, muitas das vezes nós nos perguntamos de onde veio tamanho conhecimento. É exatamente porque esse conhecimento, né, acompanhava esses irmãos que vieram aqui para o planeta Terra, tá, e foram determinantes para ajudar a nossa evolução. A partir com eles, nós vamos ver quanto de desenvolvimento, e quando a gente fala em desenvolvimento, nós temos que pensar uma situação antecedente e uma situação de futuro. E entre o antecedente e o futuro, nós vamos encontrar uma situação intermediária. Tá? Quando falamos isso, nós queremos dizer o quê? Aquilo que era não é igual ao que será. Aquilo que é hoje não necessariamente é igual ao que era e não necessariamente será igual ao que virá. Então, quando nós falamos em presente, passado e futuro, nós estamos nos referindo ao quê? Momentos que se caracterizam por determinadas características, e essas características são inerentes à condição de desenvolvimento intelecto-moral que se estabelece ou em que se situam aqueles que ali estão. Então isso aconteceu com o planeta Terra geologicamente falando ou fisicamente falando, tá? De tal forma que se nós olharmos o que é o planeta Terra fisicamente hoje e o que era alguns milhões de anos atrás, nós diremos que é outro lugar. Talvez nós digamos até que é outro mundo, porque guardadas as proporções realmente era um outro mundo fisicamente falando. E por que não é mais o mesmo mundo? Porque houve um processo de evolução. E por que houve um processo de evolução? Porque Deus, dentro das leis regulatórias da natureza, Ele instituiu uma lei chamada Lei do Progresso. Então todos nós estamos continuamente dentro de um processo de evolução. E isto é natural e necessário para que um dia nós possamos olhar para trás e vermos de onde viemos e olhar para frente e ver aonde nós chegaremos. E se há uma lei, e se há algo que nos iguala,
são exatamente essas duas coisas, ou seja, de onde viemos e aonde nós chegaremos. E onde que nós chegaremos? Nós chegaremos na perfeição. Todos nós um dia seremos perfeitos. E aí há algo muito interessante, porque a partir do momento que nós passamos a compreender, né, essa dinâmica que existe, né, em que tudo se movimenta, em que naquilo que nós olhamos que está estático, na verdade existe um movimento implícito e explícito. Vejamos, por exemplo, nós. Alguns estão sentados, eu estou aqui em pé, mas também estou parado. Tá? Mas pergunto, nós estamos parados? Não, eu não estou me movendo. Vou voltar à pergunta. Nós estamos parados? O que está acontecendo no nosso entorno? A Terra está girando. Não é isso, gente? O dia será noite e a noite será dia. Então, não existe nada estático na criação. O nosso próprio corpo físico está num constante processo de renovação. Há alguns pesquisadores que dizem que a cada 7 anos nós temos um corpo absolutamente novo. Ou seja, celularmente, biologicamente falando, nós estamos nos transformando sem nos darmos conta disso. E isso acontece por quê, meus amigos? Por causa dessa lei do progresso. Tudo evolui e tudo progride, materialmente falando e moralmente falando de igual maneira. Então é muito importante que a gente tenha esse olhar, porque isto se aplica no plano material e no plano moral, e aí nós temos que fazer, né, uma associação, tá? Lembrando 3 personagens históricos, vamos chamar dessa forma, tá? Em que, guardadas as proporções, no momento de cada um, é como se a Terra deixasse de ser uma coisa e passasse a ser outra. Nós temos que nos remeter, por exemplo, quando Moisés aparece na história da humanidade e traz para a humanidade o conhecimento e estimula a compreensão da existência do que, gente? De um Deus soberano, de um Deus único, um Deus que na verdade, entendeu? Era o Criador de tudo quanto existia. Então nós estamos mudando a página da história, fazendo com que, tá, a crença na multiplicidade dos deuses se submetesse ao conhecimento de que acima de tudo e de todas as coisas existe apenas um Criador, e esse Criador é Deus, nosso Pai. Passados alguns séculos à frente, nós vamos encontrar a chegada de Jesus junto à humanidade. E aí, mais uma vez, é como se a história da humanidade estivesse sendo dividida. Porque ele traz aquele conhecimento que Moisés havia apresentado sobre Deus e nos faz compreender que aquele Criador não era simplesmente um Criador. Aquele Criador que Moisés nos apresenta era um Pai. Nós descobrimos a nossa paternidade e tudo aquilo que era afeto a ela. Nós descobrimos que esse Pai é um Pai de amor, é um Pai de bondade, é um Pai de justiça, é um Pai de misericórdia. A partir de Jesus, nós temos a consciência de que nós não somos produtos do presente, mas nós somos o resultado do passado e a promessa do futuro. Mas muita coisa Jesus não pôde explicar naquele momento. Por quê, meus amigos? Porque nós não havíamos alcançado ainda o quê? O desenvolvimento intelectual necessário, o amadurecimento que só a experiência traz. Nós podemos nos formar na melhor faculdade do mundo, mas aonde nós seremos forjados na capacitação é na labuta diária.
Ou como alguns gostam de falar, é no chão de fábrica. É lá, ralando, que nós vamos lapidar o conhecimento. Então, quando Jesus esteve entre nós, Ele não podia dizer tudo, porque nós ainda revelávamos uma infantilidade e uma falta de maturidade e amadurecimento para compreender certas verdades que Jesus apresentava. É por isso que, quando Jesus conversava com Nicodemos, e Nicodemos lhe fazia perguntas sobre o nascer de novo, o renascer, porque ele não conseguia conceber algo que não fosse, ou melhor, que fosse diferente do ressuscitar. Mas Jesus lhe falava do renascer. E Nicodemos lhe perguntava: mas como pode entrar no ventre novamente? E Jesus lhe dizia para Nicodemos, que era o que, gente? Doutor da lei, um sábio. E Jesus lhe disse: se eu te falo das coisas da terra e não podeis compreender, como te posso falar das coisas dos céus? E é por isso que no Evangelho de João, Jesus lança uma citação profética, dizendo que ele pediria ao Pai que enviasse um outro Consolador, que pudesse ficar perpetuamente com a humanidade. Um Consolador que viria restabelecer a verdade, porque Jesus já sabia que muitos dos seus ensinamentos seriam desnaturalizados, descaracterizados pela nossa própria ignorância e pela nossa infantilidade. E esta promessa de Jesus se cumpre exatamente a partir do momento em que Ele permite a chegada do Espírito da verdade com a doutrina espírita. A doutrina espírita é a materialização simbólica e concreta dessa terceira revelação, aquele Espírito Consolador que Jesus havia prometido e que se apresenta para a humanidade não apenas para trazer, para explicar o passado, mas para projetar o futuro. E aí nós vamos nos vendo diante de 3 revelações que dentro delas nós vamos encontrar momentos diferentes e vamos enxergar exatamente esse progresso realizado. E é nesse sentido, meus amigos, que a gente pega essa sopa de letrinhas e de palavras que nós procuramos lançar aqui, para dizer que nós estamos iniciando um ano novo, e esse ano novo não será igual ao ano velho. E por que não será igual? Porque todos nós estamos submetidos à lei do progresso. Cada minuto de nossa vida são únicos e não voltam jamais. E os minutos futuros serão únicos e também não voltarão jamais. Então o ano de 2023 trará para nós novas oportunidades de aprendizado, novas oportunidades, novas experiências, não no chão de fábrica como falávamos agora, mas no chão dessa terra. E essas experiências, é destas experiências que brotará para nós um novo ser. Nós já não somos mais os primitivos de milhares de anos atrás, porque nós nos desenvolvemos, nós crescemos, nós evoluímos. E 2023, 24, 25, ou qualquer que seja o ano, simplesmente sinaliza para nós futuras oportunidades de nós crescermos e evoluirmos um pouco mais. Então, quando nós vamos no Evangelho de Jesus e vemos aquela passagem quando ele fala que não se faz roupa nova com trapo velho, o que nós vamos aprender aí, meus amigos?
Edson, eu não gostei de 2022. Então o que eu tenho que fazer? Não se faz roupa nova com trapo velho. Se eu não gostei de 2022, eu tenho que olhar para trás, ver o que eu fiz, como eu fiz, e se eu quero resultados diferentes, eu tenho que fazer diferente. Porque se eu não fizer nada diferente de 2022, quando nós chegarmos em 2024, nós estaremos dizendo que nós não gostamos de 2023. Porque nós estaremos fazendo tudo do mesmo jeito. Então, se nós queremos um ano melhor, se nós queremos algo diferente, temos que fazer diferente. É isso que Jesus nos ensina com essa passagem. Edson, eu não fui feliz, então vou trabalhar para ser feliz. Edson, eu não vou trabalhar para alcançar. Não podemos esquecer que a terra é um mundo de provas e expiações. Então não esperemos que vamos encontrar a suprema felicidade aqui. Mas nós podemos ser muito felizes dentro da realidade que todos nós vivemos. Mas para isto, Deus espera que nós sejamos autônomos nas nossas decisões. Que não fiquemos esperando que a felicidade bata a nossa porta pelas mãos dos outros. A felicidade, meus amigos, depende de cada um de nós, das escolhas que nós fazemos. E sábio é o homem ou a mulher que olha para trás, vê os erros cometidos e se esforça para não fazer do mesmo jeito. Então é isso que Jesus procura nos ensinar com esta passagem. Não se faz roupa nova com trapo velho. Se você quer um 2023 diferente, não use dos mesmos trapos de 2022. Faça diferente e a diferença estará presente na vossa vida. Que Jesus abençoe a todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. E assim nós convidamos a todos os nossos amigos e amigas, irmãos e irmãs, para que juntos possamos elevar o nosso pensamento a Deus, rogar a Ele que nos abençoe, diante de mais esta feliz oportunidade de nos congregarmos aqui, encarnados e desencarnados. Abençoe, Senhor, para que este amparo que se derrama sobre todos nós nesse instante também possa alcançar os nossos familiares, parentes, amigos, em especial por aqueles que estejam adoentados, acamados, que as equipes socorristas possam visitá-los, trazendo o conforto e o consolo permitido por Deus. Senhor Jesus, abençoado seja que onde quer que nós estivermos, nós possamos ser um instrumento útil nas vossas mãos. Nós possamos dar um testemunho digno e à altura de um verdadeiro cristão. E que onde quer que nós trilharmos neste ano, abençoado seja, Senhor, que nós possamos ser luzes e termos sempre uma palavra de conforto e de esperança. Assim confiantes, guardando a certeza de que por tudo precisamos dar graça e que a felicidade só depende de nós. Humildemente, Senhor Jesus, agradecemos a todos os benfeitores espirituais que aqui se fizeram sob a vossa permissão. E vos agradecemos, Mestre, pela dádiva da oportunidade do aprendizado através do estudo do vosso Evangelho. E é em teu nome
que humildemente louvamos e agradecemos a Deus e pedimos a Ele a permissão para podermos dar por término a nossa pequena participação na nossa reunião espírita de mais esta quinta-feira. Que assim seja. E assim, meus amigos e meus irmãos, nós agradecemos a participação, a presença de todos, que Jesus possa abençoar aqueles que estão aqui, possa abençoar aqueles que estão nos seus lares também, e até uma próxima oportunidade, quando Deus nos permitir. Uma boa noite a todos.